Muito bem, lá vamos nós mais uma vez com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com esse humilde jornalista que vos fala. Você pode participar do nosso canal aí deixando o seu like, clicando no joinha. Você pode também comentar nos nossos vídeos e você pode nos ajudar aí compartilhando os nossos links aí nos grupos de WhatsApp, né? E você pode, claro, o mais importante, se inscrever, né? Nós temos aí quase 70 inscritos desde o final do ano passado, né? Finalzinho do ano passado e o início desse ano, tá? Estamos indo para o quinto mês com fatos, informações e opiniões. Um canal independente. Hoje eu fui abordado na rua dizendo que o nosso canal hoje, né, é o único independente no município, que não tem, né, nenhum vínculo com nenhuma instituição pública aqui do município, né? E zero de dinheiro público aqui, zero, né? E nós vamos continuar assim, né? Falando sempre pela população de Ponta Porã, né? Nós somos a voz da população de Ponta Porã. O canal Fatos, Informações e Opiniões é a voz da população e nós estamos aqui para isso mesmo, né? Se houverem aí algumas acusações, algumas denúncias, nós estaremos divulgando aqui, desde que haja provas, desde que seja tudo embasado, né? Aqui nós não inventamos nenhuma historinha, né? Não vivemos de factoides, mas sim de fatos. E fatos ruins e coisas erradas em Ponta Porã estão acontecendo. E aqui nós falamos, né? Aqui nós não ficamos preso a nenhum contrato comercial, né? Então vamos sempre estar aqui como a voz da população de Ponta Porã. E claro, agradecendo, além das pessoas que nos acompanham, os nossos anunciantes, os nossos parceiros comerciais, que já nós estaremos falando aqui, né? Começando com as informações, o clima estava quente hoje na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, né? Com direito a palavrões e ameaça, deputados voltaram a esquentar o clima na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Tudo começou quando o deputado João Henrique Catan, do PL, apresentou no plenário uma lei aprovada no governo de Zeca do PT que proibia acampamento ou moradia permanente em acostamentos de rodovias. O deputado ironizou que não sabia se Zeca estava pensando na propriedade ou no pesqueiro dele e aproveitou para sugerir que a polícia, em parceria com a Assembleia, identifique os baderneiros que bloquearam rodovias para que sejam excluídos de todo tipo de benefício. Zeca pediu a palavra e falou sobre a sessão anterior, afirmando que não chamou a polícia de droga. O deputado disse que quando assumiu o governo, a segurança pública enfrentava uma crise e o governo dele recuperou a credibilidade com melhorias de salários e investimentos. Zeca acusou o adversário de utilização maldosa para desgastar, né, a imagem dele com a segurança pública. O deputado disse que tratou como droga a intervenção desastrosa, agressiva e patética, na opinião dele, contra famílias ao comando do governo do estado. Em seguida, o deputado disse que João Henrique maldosamente usava uma lei que não foi dele para prejudicá-lo. Zeca disse que encaminhou o projeto para regulamentar as faixas de domínio e o então deputado Antônio Carlos Arroio acrescentou um artigo que passou batido na CCJ, né? O presidente da Assembleia, Gerson Claro, do PP, chamou a atenção de Zeca do PT, afirmando que caberia uma reprimenda da mesa, sendo encaminhada à corregedoria. Aqui nós vamos manter o padrão do debate, afirmou o Gerson Claro, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Zeca disse que não retiraria a palavra canalha, no que ele se referiu ao deputado do PL, porque era o que cabia para o momento. Minutos depois, João Henrique Catan pediu a palavra novamente e disse que já foi representado criminalmente e ganhou a questão de Zeca e que faria uma degravação da fala do deputado que, na frente de outros colegas, ameaçou-lhe de dar uma porrada. João Henrique disse que poderia agir em legítima defesa e avisou que levará o caso ao Conselho de Ética. Zeca falou em seguida e disse que não retiraria a palavra e também representaria contra João Henrique no Conselho de Ética. Durante a discussão, Zeca falou em filha da botinice, né? E baralho, né? Tava querendo jogar baralho, né? Jogar um truco, entre outros palavrões, né? E o clima esquentou por lá. Os dois já vêm trocando acusações, trocando farpas aí há algum tempinho, né? E dessa vez
quase que saíram no tapa, quase que tiraram as diferenças do braço aí, né? Bom, falamos do Mato Grosso do Sul, vamos para Brasília, né? Na audiência de hoje com o Ricardo Lewandowski, o deputado Marcel Van Hatten, ele, né, mais uma vez teve uma intervenção brilhante, colocando o ministro contra a parede em função dos absurdos cometidos pelo diretor-geral da PF do Lula, Polícia Federal do Lula. Sim, André Rodrigues é o diretor da PF do Lula, né? Notadamente, o país hoje tem duas polícias federais, uma que ainda é independente e que luta contra a corrupção, e outra sob controle de certas autoridades totalmente subservientes, né, ao sistema. Nesse sentido, o deputado Marcel Van Hatten questionou Lewandowski, que mais uma vez tergiversou e não conseguiu dar uma resposta satisfatória, sempre saindo pela tangente, né? Todavia, uma coisa está bem clara, né? O delegado André Rodrigues não tem a mínima condição de dirigir uma instituição como a Polícia Federal, principalmente agindo da forma como está sendo o delegado, né, da Polícia Federal, do PT. Suas entrevistas desesperadas para proteger Lula demonstram que ele já perdeu totalmente o controle da situação, que mostrou-se um despreparado e sem competência para tal situação, né? Foi o que o Marcel Van Hatten falou, né, sobre a Polícia Federal, da qual ele se refere à Polícia Federal do Lula, e também do governo PT e de Lewandowski, né? Ele encurralou, né? O Lewandowski realmente não soube responder. E a situação de invasões de terra aumentaram muito no Brasil. E no estado de São Paulo, o secretário de Segurança Pública, né, do estado de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou durante a sua participação na AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a ampliação do grupo de investigações, né, em áreas rurais da Polícia Civil para todo o estado de São Paulo. Abre aspas, a minha câmera aqui deu uma mexida aqui, né? Já resolvido. É assim mesmo, né? Abre aspas para o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo. Em São Paulo não haverá mais nem Carnaval Vermelho, nem Abril Vermelho. Aqui em São Paulo é o Abril e o Carnaval Verde e Amarelo. A frase se refere a ações anuais da Frente Nacional de Luta, uma dissidência do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que promove o chamado Carnaval Vermelho. Já o Abril Vermelho, também mencionado pelo secretário, é uma mobilização do próprio MST, né, que acontece anualmente no mês do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996, quando 21 camponeses foram mortos em um confronto com a polícia militar. O grupo de investigação em áreas rurais da Polícia Civil de São Paulo foi criado em 2021 para lidar com crimes contra o patrimônio nas propriedades rurais. Inicialmente, o grupo atuou nas regiões de Botucatu e Itatinga. Com a assinatura de uma portaria ontem, nessa segunda-feira, dia 20, aliás, na segunda-feira, né, anteontem, dia 28, ele passa a atuar em todo o estado. Segundo o Derrite, foi aprendida a lição de 2023, né? Ele ressaltou não ter havido nenhuma invasão de terra em São Paulo depois do Carnaval Vermelho de 2 anos atrás. Além do trabalho de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, que está atuando aí, né, imediatamente depois que qualquer ação dos sem terra acontece no estado. Ou seja, sem moleza para quem invade terra e para quem fecha rodovia no estado de São Paulo. Pena que aqui não é assim, né? Nós estamos com as rodovias fechadas aí, em alguns trechos, inclusive aqui a MS 164, né, no sentido Itamaraty, Vista Alegre, Maracaju, com a saída para Campo Grande aqui na MS 164, estava fechada, né, até o fechamento dessa edição aqui do Fatos, Informações e Opiniões, né, o que é uma uma sacanagem com quem precisa, né, com o direito de ir e vir, né, das pessoas que está sendo lesada, né? As pessoas com o seu direito de ir e vir e estão sendo prejudicadas, e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, infelizmente, ainda não agiu. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o TJDF,
condenou ontem, né, dia 29 de abril, o deputado Nicolas Ferreira a pagar R$200 mil por dano moral coletivo. A condenação é referente a um discurso feito pelo parlamentar na tribuna da Câmara durante o Dia Internacional da Mulher em 2023, né? A reação do parlamentar foi imediata a essa condenação. Em publicação no X, Nicolas afirmou que irá recorrer da decisão proferida em primeira instância. Segundo ele, a Constituição de 88 garante imunidade parlamentar para opiniões, palavras e votos. Porém, fui condenado em primeira instância e irei recorrer. Meu crime? Usar uma peruca e denunciar a tirania de ativistas LGBT que me dão razão mais uma vez, né? Que maravilha de democracia. O parlamentar pode falar até o limite que eles decidem que podem ou não, né? Foi o que ironizou, né? E ele também ironizou a decisão judicial do Distrito Federal. Pelo visto, só alguns podem se identificar como mulher. Quem é de direita não pode. Nicole merece respeito, afirmou o Nicolas, né? Ironizando aí essa decisão aí, né? Que é realmente absurda. E o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, mais um dos picaretas que estão nesse governo aí, admitiu que sabia das fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Em entrevista coletiva realizada hoje, o ministro disse que apenas não imaginava a gravidade do caso. Ou seja, estava roubando lá, né? Mas eu não sabia que era tanto roubo assim. Eu achei que era 600 milhões, né? E não 6 bilhões. Deve ter sido isso o pensamento do Lupe, né? Ele disse ter sido surpreendido com o volume disso, né? E que sempre soube que havia denúncia aqui e acolá, e que recebia queixa, mas desse quantitativo, uma quadrilha verdadeira, ele tomou conhecimento agora, né? E que disse que isso não pode continuar. Ele deu uma de Lula, né? Eu não sabia de nada. E quem mais sofre com o escândalo do INSS? Agora é o governo do PT roubando os velhinhos, né? Moradores de cidades do interior do Norte e do Nordeste foram os mais prejudicados pela fraude bilionária do INSS, né? Do Norte e do Nordeste. Nordeste que segundo o próprio PT, né? É o local em que eles mais são aceitos, né? E eles tomaram dinheiro dos velhinhos lá, né? E dos pensionistas. Uma investigação da Polícia Federal, deflagrada na semana passada, revelou que os descontos não autorizados pelas vítimas ultrapassaram 6 bilhões e 300 milhões de reais. E em entrevista à Globo News, aposentados relataram o drama de viver nessas condições. As cidades de Ribeiro Gonçalves, Piauí, Altamira do Maranhão e Vertente do Lério, em Pernambuco, se destacam com os maiores percentuais de descontos, com 65% dos beneficiários sendo descontados aí no pagamento. Em Ribeiro Gonçalves, por exemplo, dos mais de 1.200 aposentados e pensionistas, cerca de 65% estão sendo afetados por descontos. Outras cidades apresentam números alarmantes, como Patos do Piauí, com descontos para 63,98% dos seus beneficiários, e Fortuna, no Maranhão, com 62,92%, perdão. A cidade de Passagem Franca do Piauí, no Maranhão, registra uma taxa de 61,60%, que afeta mais de 3.700 pessoas, né? São os pobres, os velhinhos que eles tanto dizem amar, né? Que eles estão prejudicando. Esse é o governo do amor, o governo do PT, né? E proporcionalmente os mais afetados pela fraude bilionária do INSS são os idosos, né? Aposentados de cidades do interior, de estados da região do Nordeste do país e do Norte, né? Justamente a população mais simples e mais pobre. Um documento da Controladoria Geral da União, a CGU, mostra que essas cidades concentravam proporcionalmente maior percentual de descontos feitos por entidades associativas nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS, chegando até 65% dos beneficiários do INSS, né? Esse documento da CGU, de junho de 2024,
integra a investigação feita pela Polícia Federal que levou à deflagração da operação sem desconto na semana passada. Segundo a investigação, descontos não autorizados pelos aposentados e pensionistas podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões em todo o país. Pode vasculhar que vai achar mais, O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, foi alertado e disse sabia dessa situação, né? Só que disse e não sabia que era tanto. Eu sabia que tinha roubo, mas não sabia que era tanto, né? No interviu, né? Um pequeno roubo, R$1,50, que é tirado de pensionistas, né? De aposentados, tem que ser investigado. Ele não deixou rolar, né? Como faz o PT, né? É conivente. Tudo bem, o Lupe é do PDT, mas é da ala do PT aí já há muito tempo, né? Do PDT só para parcerias e coligações aí em eleições, né? Porque eles estão sempre juntos. E hoje, quarta-feira, 30 de abril, os senadores expressaram duras críticas à ausência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em uma audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado. Moraes havia sido convidado para prestar esclarecimentos sobre alegações de uso indevido de relatórios não oficiais sobre desinformação, especialmente nas eleições de 2022. Além de Moraes, a comissão também pretendia ouvir Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor do ministro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre as ameaças de morte que ele teria recebido, né? Mas os dois não compareceram. De acordo com o presidente da comissão, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o advogado de Tagliaferro sugeriu uma nova data e solicitou que a participação do ex-assessor fosse realizada por videoconferência. Não houve confirmação sobre qualquer justificativa enviada por Moraes. A ausência do ministro provocou reações contundentes de membros da oposição. O senador Magno Malta criticou severamente Moraes, a quem classificou como uma figura arrogante e nociva à democracia. Em tom exaltado, o Magno Malta afirmou: nem para dizer, olha, cambada de otários, eu não vou. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, também demonstrou indignação, afirmando que a ausência diz respeito à autoridade do Senado. Ele, Moraes, é convidado para debater decisões sigilosas e questionáveis dos tribunais superiores, mas ignora esse parlamento, declarou o Girão, né? E durante a sessão, o jornalista Glenn Greenwald, conhecido por suas investigações envolvendo autoridades brasileiras, apresentou trechos de áudios obtidos durante a apuração das reportagens publicadas pela Folha de São Paulo. Segundo ele, os ex-assessores de Moraes demonstravam preocupação com a legalidade de suas ações e reconheciam o caráter irregular dos procedimentos. Greenwald acusou o ministro de utilizar o TSE para fins pessoais e de extrapolar suas funções institucionais. Como exemplo, Greenwald mencionou um episódio ocorrido em Nova York no qual manifestantes protestavam contra o STF. Segundo ele, Moraes teria mobilizado o TSE para investigar o caso, mesmo sem relação com o processo eleitoral. O jornalista também denunciou o clima de medo entre autoridades, afirmando que muitas pessoas críticas a Moraes se recusam a se manifestar publicamente. Ele disse ter percebido que muitos falam em particular, mas não têm coragem de se posicionar de forma pública. Ainda durante sua fala, Glenn Greenwald acusou Moraes de criminalizar o jornalismo e de utilizar sua posição para promover censura contra reportagens e investigações críticas, né? Quem critica ele está cometendo crime, né? Ele sempre interpreta qualquer crítica como um crime. Usou termos como organização criminosa para deslegitimar o trabalho jornalístico, segundo acusou o Glenn Greenwald. E é desse jeito mesmo, né? Só tudo que for contra é crime, né? Se você criticou, é crime. Agora vamos destacar os nossos parceiros aqui. A Conveniência Baturitec está sempre lá recebendo o pessoal, lá na frente da GESUL e da Escola Estadual Miguel Marcondes, na rua Baltazar Saldanha, né? Um lugar aconchegante para você ali comer um espetinho, tomar uma cervejinha. Quem não toma uma cerveja, toma um guaraná, né? Um suco natural que tem lá no Carlos Dalzacchi. E o pessoal da Redondeza, que também não quer pegar fila em mercados, pode ir lá na conveniência do Carlos Dalzacchi ali, que é bem surtida, né? Tem de tudo ali, o pessoal pode
uma compra pequena, fazer ali na conveniência Baturité, né? Muita cerveja gelada, refrigerante gelado, atendimento da melhor qualidade, um espaço aconchegante ali na rua Baltazar Saldanha. Também a Solo Forte, nosso anunciante aqui e nosso parceiro comercial já desde quase praticamente o início, né? Do nosso Fatos, Informações e Opiniões, né? E também a Coop Home Office, né, que vem aí de uma forma moderna, com um novo conceito de morar e empreender aqui no município de Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. O Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender aqui no município de Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura de tecnologia e de segurança, né? O Coop Home Office é realmente perfeito. É perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. É perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz. Coop Home Office, para quem não conhece, está ali na rua Deputado Ara Moreira, aquele prédio bonito, está sendo levantado ali já em fase de conclusão. Ele que vem, é um prédio que vem aí para modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Coop incorporadora, né, e construtora, tem apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Então, o plantão de vendas da Coop Home Office também fica ali na Deputada Ara Moreira, praticamente na frente ali, né, do prédio que está sendo levantado ali, né, em fase de conclusão, no supermercado Bom Gosto. No primeiro andar você vai entrar ali antes de pegar a escada rolante aí para subir para a parte do mercado. Você vai ver a maquete ali. A nossa equipe da Coop Home Office está ali prontamente para te atender, né? Vai te atender ali com toda a presteza e competência para que você possa conhecer esse projeto moderno e arrojado da Coop Home Office. Seguindo com as informações, então, boa notícia para quem estava esperando aí notícias do presidente Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai deixar na tarde de hoje, aliás, está deixando, né, na tarde de hoje, a unidade de terapia intensiva do hospital deve estar em Brasília, onde está internado desde que foi submetido a uma cirurgia no intestino há 19 dias. De acordo com a equipe médica responsável, o quadro clínico apresenta boa evolução e os exames realizados nesta manhã confirmaram as condições necessárias para que ele seja transferido para um quarto da unidade hospitalar, seria semi-intensivo, né? Segundo o boletim, Bolsonaro já não utiliza mais sondas e seu intestino voltou a funcionar normalmente, indicando recuperação progressiva. A expectativa é de que ele receba alta hospitalar e retorne para casa até o fim de semana, caso o quadro continue avançando positivamente, né? E falando em Bolsonaro, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, relator de um pedido apresentado pelo PL, recomendou nesta quarta-feira, 30 de abril, o arquivamento temporário da ação penal movida contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, investigado por tentativa de golpe de Estado. O parecer propõe a suspensão integral do processo até o fim do mandato parlamentar, desconsiderando restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e abrindo margem para possíveis efeitos sobre outros réus da mesma ação, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Constituição permite que o Congresso suspenda processos penais contra parlamentares por atos praticados após a diplomação, mas o STF, por meio de decisão da primeira turma, havia determinado que apenas 2 dos 5 crimes atribuídos à Ramagem poderiam ser suspensos: dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, ambos ocorridos após a sua posse como deputado. O parecer de Gaspar, no entanto, vai além e ignora essa limitação, defendendo a paralisação total do processo sob o argumento de garantir a independência do mandato. Em seu texto, o deputado afirma que a ação penal representa uma ameaça à atuação legislativa e que Ramagem estaria sendo alvo de uma possível injustiça com indícios frágeis apresentados pela acusação. A recomendação
deverá ser analisada inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se aprovada, seguirá para o plenário, onde precisa de 257 votos favoráveis para ser validada. Mais uma possibilidade aí, né? Mais uma possibilidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir aqui, já vamos para a parte esportiva do nosso Fatos, canal Fatos, Informações e Opiniões aqui, né? Falar de Copa do Brasil, né? Que nós tivemos ontem os seguintes resultados aí pela terceira fase da Copa do Brasil. O São Paulo ganhou do Náutico 2-1, o Maringá empatou com o Atlético Mineiro 2-2, o Retrô na Arena Pernambuco empatou com Fortaleza em 1-1, o Internacional ganhou só de 1-0 do Maracanã por 1-0, né? Lá no Beira-Rio. E nós teremos confrontos hoje também, né? Nós teremos, vamos ver aqui os confrontos de hoje da Copa do Brasil. Nós teremos o Botafogo jogando contra o Capital do Distrito Federal, o Ceará joga contra o Palmeiras, o Novo Horizontino enfrenta o Corinthians, né, às 20h30, o CSA enfrenta o Grêmio e o Paysandu joga contra o Bahia, os jogos de hoje. Amanhã nós teremos Brusque, Atlético Paranaense, Operário de Ponta Grossa e Vasco da Gama, no Germano Krieger, Santos e CRB, Criciúma e Bragantino, Botafogo da Paraíba e Flamengo, e Cruzeiro e Vila Nova. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.